Hoje, 14 de agosto, neste belo dia de mês, um dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, aqui estamos para mais uma crónica do Bruno Nunes, deputado municipal do PPM. Nesta crónica habitual e nesta primeira crónica de agosto, que temas é que nos traz, Bruno? Olha, António, boa tarde ou bom dia a quem estiver a assistir à Luz TV, a Notícias LX. Antes de mais, agradecer uma vez mais o seu trabalho e o predispor-se a ouvir não só os partidos de menor representatividade, mas a acompanhar aquela que é a atividade política no Conselho. E hoje vamos falar daquilo que foram as festas do Conselho, numa forma muito rápida. Acho que quando tem que se falar bem, também tem que ser dito. E as festas do Conselho este ano, eu acho que correram muito melhor do que as festas do ano passado. Acho que o cartaz de espetáculos foi muito melhor do que aquilo que era ano passado, mas isto é sempre subjetivo, daquilo que gostamos ou não gostamos, mas claramente percebemos a afluência da juventude e da quantidade de gente que veio ao Conselho nestas festas. Eu nunca entrei no discurso dos valores, se fosse para Sérgio Godinhos, se fosse para outros. Aquilo que sempre refleti foi o facto do Conselho continuar a fazer as festas para o passado e não projetá-lo para o futuro e não chamar a juventude, e acho que estas festas tiveram um passo em frente nesse sentido. Considero que é a altura, depois da Comissão de Economia, Finanças e Património ter visitado também o Festival do Caracol Saloio e termos reunido com os responsáveis de serviço e chefe de divisão, acho que é a altura do Conselho começar a olhar, ou do município começar a olhar para o Festival do Caracol Saloio e tentar lhe dar outra projeção. Acho que já é poucachinho aquilo que se faz pelo festival. Fiquei a perceber uma dúvida que sempre tive, foi porque é que não era feito o Festival do Caracol Saloio, porque é que não era feito, por exemplo, no Parque Adão Barata, e ficámos a perceber que tinha a ver com a falta de infraestruturas, nomeadamente saneamento, etc., que torna complicado implementar ali o festival. Eu acho que é um investimento que o município deve ponderar. Investe-se em tanta coisa e acho que é um investimento que se deve ponderar e dar outra grandiosidade. Não sei se aquele será o terreno ideal, mas certamente seria preferencial em relação ao sítio onde estamos. Móveis, é isso? Não sei se será só a ver com as casas de banho, será a ver com acesso às águas também e a eletricidade depois aos pavilhões e aos restaurantes, mas não me parece, para a grandiosidade que hoje em dia já tem o festival, para as filas de espera que o festival tem todos os dias, acho que chegou a altura de olhar para o Festival do Caracol Saloio e não termos medo de assumir que de facto é um grande evento no Conselho, se calhar com mais notoriedade do que o Carnaval, porque o Carnaval é sempre repartido por vários concelhos neste país e o Festival do Caracol Saloio é tão nosso. Acho que não deve existir medo de nos assumirmos como a capital do Caracol. Faz-se rotundas para tantas coisas, se calhar valia a pena fazer uma rotunda do Caracol e começar a assinalar o marco durante mais tempo, promovê-lo de forma ainda mais intensa, sendo que este ano tivemos muita televisão, correu significativamente bem, percebe-se que é um evento com muita dignidade e que traz muita gente ao Conselho, mas que poderia ser, no meu entendimento, darmos uma grandiosidade ainda diferente ao festival e retirá-lo daquela zona que está no centro da cidade e que está completamente condicionado, e até a nível de imagem, o estar ali fechado dentro daquele pavilhão, eu acho que não é o melhor que pode ser feito pelo festival. Por isso, primeiro ponto, parabéns à Câmara Municipal pelas festas da cidade. Acho que este ano tiveram melhor em relação ao Festival do Caracol Saloio, este apontamento, e falar também da questão da Volta a Portugal. Dar os parabéns também à Câmara Municipal pela passagem da Volta a Portugal no Conselho. Foi marcante. É verdade que custaram 70 mil euros, que tanta gente quer gritar à volta disso, mas se tivermos uma atitude responsável e percebemos quanto é que custa o minuto em televisão e quanto é que custa a publicidade em televisão, e percebermos as horas a fio e o dia inteiro que foi transmitido de Louros, e a quantidade de população que esteve na rua, a quantidade de gente que se continua a envolver na passagem da Volta a Portugal e o marco que isso é,
eu acho que é proveitoso e acho que foi um excelente investimento. Não sei depois que retorno é que teve a nível de patrocínios, se conseguiu recuperar os 70 mil ou não. Mas essa informação não há. Mas acho que neste momento nem sequer é motivo para estar a discutir isso. Para além do custo. Sim, há meios adicionais de algumas dezenas de milhares de euros. Sim, mas eu acho que não foi só em Loures que isto aconteceu, acontece em todos os municípios. Eu acho que Loures chegou a ganhar com a passagem da Volta a Portugal e acho que temos que ser honestos e reconhecer que foi um bom trabalho. Pronto. E os meios audiovisuais são importantes. É pena é que essa ideia só seja em relação à Volta a Portugal. Mas... Em relação a essa questão dos audiovisuais, eu devo lhe dizer, eu acho que o Conselho também, nós somos o 6º maior Conselho do país, não somos um Conselho pequeno, nós temos uma dimensão grande e eu considero, muito sinceramente, e como o António sabe, eu não tenho problema de dizer, apesar de ter a crónica aqui consigo, tenho eu e tenho todos, claro. Só não tem quem não quer vir, pelo que eu sei. Eu acho que o Conselho chegou a uma altura que deveria ponderar que nós precisamos de maior visibilidade posterior e precisamos que Loures seja notícia e que os lourenses tenham conhecimento daquilo que se faz em Loures. Há alguns anos atrás pegou de facto a moda das televisões regionais e concelhias, as coisas foram-se perdendo, mas você continua cá e se calhar hoje em dia, você, a par da Sintra TV, etc., existem aqui... Pois, mas é preciso vontade política. É preciso vontade política, mas eu acho que chegou a uma altura que os próprios partidos, até para evitar aquilo que foi o debate da última vez, se era um favorecimento pessoal, se consideramos que seja a Loures TV, seja a Horizonte FM, seja o Notícias de Loures, seja que órgão de comunicação seja no Conselho, para evitar até aquelas situações de nós considerarmos que existe aqui um certo favorecimento por parte do município a nível de publicidade para tentar conter as notícias aqui ou ali. Acho que era importante, se calhar, chegarmos a uma altura no início deste 3º ano de mandato de ponderarmos seriamente em Assembleia Municipal tentar regulamentar esta situação através de um regulamento do apoio aos órgãos de comunicação sociais locais e reconhecermos o trabalho daqueles que, com muitas dificuldades, acabam por dar mão e voz àquelas que são as políticas do Conselho de uma forma transversal e que todos os partidos sejam abrangidos, e não só os partidos, as próprias atividades concelhias e aquilo que se passa no Conselho. Pronto, não estava previsto falar desta questão, não, pois, surgiu por causa dos audiovisuais. Mas fala-se também. Pronto, agora... estamos a entrar no 3º ano de mandato, ou seja, estamos sensivelmente a meio do mandato. Nós fomos eleitos em outubro de 2017, por isso estamos a meio do mandato, faltam sensivelmente 2 anos para terminar. E eu gostava de, a jeito daquilo que também tem sido feito aqui consigo na Loures TV, gostava de fazer uma análise daquilo que tem sido estes 2 anos de mandato, tentar ir buscar pontos positivos, pontos negativos, daquilo que tem sido o trabalho na Assembleia Municipal por parte dos partidos e mais até focado na Assembleia Municipal do que naquilo que é o Executivo, que nós constantemente estamos a falar. Da parte que toca ao PPM e da parte que me toca a mim, eu acho que foram 2 anos ganhos, acho que foram 2 anos onde conseguimos entrar sorrateiramente, perdoem uma expressão, onde nós não contávamos para o Totobola. Por acaso discordo, acho que o PPM entrou estrondosamente. Sim, mas quando fazemos uma eleição de PPM ou quando pensamos num partido como o PPM tem noção da sua grandeza histórica, porque são 45 anos e no pós-25 de Abril foi o primeiro partido a constituir-se como partido. Por isso, tirando o Partido Socialista e o Partido Comunista Português, todos os outros são mais novos do que nós. No pós-25 de Abril nós fomos o primeiro, nós somos o único que tem 45 anos, tirando o PS e o PC. Todos os outros celebram 44, ou seja, nascem um ano depois. Não sei se o MRPP também não nasceu antes, mas está bem. Lá está. E o partido PCP-ML também se não nasceu antes. Da mesma maneira que alguns se calhar não contam connosco para o Totobola, eu também não contei com esses, porque o MRPP atualmente, eu não sei se me levam a mal, se não levam a mal, mas eu também não estou muito preocupado com levarem a mal. O PCTP-MRPP hoje em dia vive da posição que tem a sorte de sair na lista de voto. Sair acima da CDU, a CDU sabe que vai perder ali uns votos porque continua muita gente. Posição nas legislativas, por acaso? Não sei o boletim de voto, mas tem sempre essa questão, porque continua a existir muito analfabetismo em Portugal, e o analfabetismo faz com que as pessoas votem
muito pela sigla do partido, pelo símbolo do partido, os e confundem a foice e o martelo com o antigo PCP, e acaba por ir buscar ali para o PCTP-MRPP. É a minha posição. Acho que hoje em dia são poucas as pessoas que votam ideologicamente no PCTP-MRPP. Poderá dizer-me, está bem, mas isso também em relação ao PPM? Não, continua a existir muita gente que defende os princípios monárquicos, e o que não quer dizer que o PPM seja um partido que considera que deve existir a implementação e que devemos voltar à monarquia. A coisa é mais complexa, mas vamos voltar à Assembleia Municipal de Loures. Se não perdemos. Senão vamos nos perder. Pronto. Em relação ao PPM, quando nós fomos eleitos, obviamente toda a gente considerava que iríamos ficar na coligação com o PSD, e isso deu fruto a que existisse tal estrondosa separação, e passado 2 anos, já falámos sobre isso no passado, passado 2 anos eu acho que conseguimos claramente obter o respeito das outras bancadas, ou pelo menos considerarem-nos politicamente. Não digo que já jogamos no Totobola para ganhar, porque temos noção do que estamos a fazer, mas já contamos, a nossa opinião já conta. Considero que conseguimos meter alguns pontos em agenda que foram importantes durante estes últimos 2 anos. Tivemos sempre presentes nas discussões. Muita gente me pergunta, e era uma nota que eu queria deixar aqui, muita gente me pergunta do porquê que o PPM apresenta poucas moções, porquê que o PPM apresenta poucas recomendações. É por uma lógica. O PPM é apenas nós temos muito pouco tempo na Assembleia e nós somos muito mais do combate político e ideológico. São 3 minutos. São 3 minutos, e somos muito mais do combate político e ideológico do que apresentar alguns documentos na Assembleia que não têm qualquer validade e que servem pura e simplesmente para propaganda política. Fiquei muito satisfeito nestas festas do Conselho de perceber que quer o Bloco de Esquerda, quer o PAN, faz um estrondoso comunicado, e a propaganda que distribuiu durante o Conselho refere tudo o que conseguiram, e o que não conseguiram vem em letras grandes por culpa também do PPM, e que vem, por isso o PPM ter culpa em tudo o que seja chumbado por parte do Bloco de Esquerda, para mim é fantástico. Em relação ao PAN, eu acho que o PAN nos últimos meses e no último ano, inclusive aqui na Assembleia Municipal, e passando já para os outros partidos, porque eu não quero falar muito daquilo que foi o trabalho do PPM, acho que as pessoas é que têm que julgar por si. Nós, como políticos, acho que temos que fazer o nosso trabalho e sujeitar-nos depois, quando chegam as urnas, é o dia do juízo final. Em relação ao PAN, eu vou utilizar uma frase violenta, mas é o que considero atualmente. Eu acho que o PAN, quer no Conselho, quer a nível nacional, entrou num registro quase de fascismo ecológico. Quem é contra as medidas deles é quase um alvo a bater. É impossível conseguir lidar com aquilo que são as opiniões do PAN. O PAN não consegue viver em democracia. O PAN critica na Assembleia Municipal e em todo o lado quem está contra tudo o que eles... Porque se nós quisermos negociar uma coisa com eles, se nós quisermos... se nós considerarmos que aquilo que eles estão a propor não é válido no nosso pensamento, nós somos criticados ferozmente porque somos... ou estamos com eles, ou então é uma violência extrema. Mas isso é fruto da política de bastidores, de negociação, ou é a questão da discussão política no plenário? Esta questão do PAN? Não, essa o PAN não entra, o PAN não entra em debate político, mas se reparar, por exemplo, o PAN já leva as declarações de voto prontas, e basta as pessoas estarem atentas, eles já veem que porque a declaração de voto é sempre escrita, ninguém tem tempo em 2 segundos ou em 5 segundos de escrever aquela declaração de voto. A declaração de voto agressiva, seja para cima do Executivo, seja para cima dos outros que vão chumbar a proposta, já vem feita porque eles sabem que a proposta vai ser chumbada. Eles sabem que aquilo vai ser chumbado, e como sabem que aquilo vai ser chumbado, é que eles já vêm com uma declaração de voto escrita, extensa e super agressiva para cima de toda a gente. Por isso, eu acho que por princípio ninguém é a favor dos maus tratos aos animais, mas está a existir uma lógica de humanização dos animais à volta e que tem dado frutos, porque o PAN está a subir e porque vai subir nas legislativas, e há quem concorde com isso. Tivemos o exemplo, por exemplo, nas Assembleias Municipais, quando o PAN vem fazer propostas aqui para a defesa da questão da ideologia de género. Eu sou a favor da igualdade de género. Eu sou completamente contra a ideologia de género. São coisas completamente distintas. E aquilo que se tem feito nas escolas, com as crianças, aquilo que se tenta passar e que tenta, quer o Bloco, por isso vou já fazer a passagem para o Bloco. O PAN, eu acho que está ali sossegadinho, não se mete muito na discussão política sobre o Conselho,
Quando a discussão é política sobre o Conselho, o sentido de voto do PAN é o mesmo da Assembleia da República quando é para tomar decisões macro, abstém-se, não tem posição. Em algumas questões ideológicas o PAN não tem posição. Não tem posição. Nas questões que são fraturantes, não tem posição. Depois tem uma posição demasiado aguerrida naquilo que à partida todos defendemos, que é a questão dos animais e da natureza, obviamente, todos defendemos. Todos não, há quem não defenda. Ok. Óbvio, existirá sempre tudo. Eu quando digo todos estou a falar numa maioria. Porque, pegando o único detalhe em relação a esta questão do extremismo, eu não percebo porque é que o PAN participou nas festas do Conselho. Porque é que aceitou estar ali à porta do Festival do Caracol Saloio. O PAN participou numa manifestação que existiu à porta do Festival do Caracol Saloio e o deputado do PAN de Odivelas, em conjunto com a assessora do PAN de Louros, participaram na manifestação contra os caracóis serem cozidos, comermos caracóis ou o transporte de caracóis em sacas. Cada um tirará as suas conclusões e fará o que quiser. Por isso, se são tão contra o evento, desapareçam, não vão ao evento. É a minha posição. Mas nós somos livres de fazer e de ir e etc. Pronto, então se são livres de quando não concordam estarem presentes, têm que aceitar que os outros, quando não concordam com eles, não é por causa disso que são xenófobos, racistas, isto e aquilo, porque isso chama-se... Isso tinha um nome antigamente, que era fascismo. E hoje em dia eu começo a achar que nós estamos a entrar num princípio ideológico de fascismo ecológico. A coisa é completamente surreal. Nós somos perseguidos por causa das decisões que tomamos contra uma posição do PAN. É uma coisa quase dantesca. Pronto. Em relação ao... transitando já para o Bloco. O Bloco... inteligentemente, nos últimos tempos, depois da aproximação, nós há um ano falávamos aqui da ida do deputado do PAN, André Silva, ao encerramento das férias, eu não sei que nome é que eles dão aquilo, a convenção de final de agosto do PAN e da participação do André lá. Eu na altura até brinquei na Assembleia Municipal, porque tinha visto umas imagens daquilo com tanto churrasco, e vi o deputado do PAN a passar, que eu perguntei na altura, tem jeito de brincadeira, se ele tinha bifanas de tofu. Mas percebemos claramente que o Bloco o Bloco vai buscar as bandeiras de toda a gente. O Bloco existe enquanto existir a palavra contra. Porque o dia que deixar de existir a palavra contra, o Bloco já não tem no que bater, porque o Bloco é contra tudo. Mas é contra tudo que lhe dá jeito. Não quero transportar isto agora para a esfera nacional, mas quando olhamos agora para esta questão dos direitos à greve, consagrado no 25 de Abril e e o Bloco agora nos últimos dias em relação a esta história toda dos motoristas está caladinho a ver se a coisa passa e a ver se isto não pinga ali para o lado deles, não vá depois em outubro existir algum problema e não dar direito à geringonça. Mas a líder, uma das líderes, digamos, manifestou-se em relação a isso, tomou posição em relação a isso. Pois, disse que o governo foi abusivo em relação à requisição civil. Está bem. Não, mas tomou. Está bem. Pronto, nós temos aqui uma situação que é, o Bloco de facto é o partido que mais moções e que mais propostas apresentou na Assembleia Municipal durante estes 2 anos de mandato. Se nós subtrairmos dali aquilo que é de facto um cunho do Bloco importante para a construção e não para a destruição, eu acho que sobra muito pouco, mantendo ainda o princípio de que o Bloco apresenta muita documentação com base num princípio populista, porque sabe, eles entraram num primeiro ano em que replicavam para Louros as propostas que replicavam para os concelhos todos. Ou seja, nós chegávamos a uma altura que tínhamos aqui propostas a virem para o Conselho de Louros que nem sequer faziam sentido para o Conselho de Louros, porque era uma réplica daquilo que estava a ser feito em Lisboa e era um copy-paste. Tanto quando se pedia para alterar alguma coisa no documento, ou quando se tentava perceber alguma coisa em relação ao documento em concreto, existia um vazio de ideias e não aceitavam porque aquilo que vinha emanado lá do Secretariado Nacional deles era aquela posição e por isso não se podia fazer absolutamente nada. O Bloco partiu para a questão de gerir aqui os nichos dentro do Conselho de Louros. Tentou abafar o PAN em diversas situações, envolveu-se na chão dos bichos, tentou resolver. Agora já ninguém fala da chão dos bichos. Eu acho que daqui a uns tempos vamos ter que voltar a falar da chão dos bichos. O Bloco tentou colocar-se em bicos de pés em alguns dos processos que o PAN pretendia e acabou por tentar, hoje em dia a comunicação deles até já não existe Planeta B.
Por isso começam-se a colar a uma parte. Acho que essa ideia vingou, essa questão. E vingou. É bem conseguida, o slogan. Gostava de tentar perceber melhor o que é que eles defendem que seja de facto possível realizar, porque o princípio do corte com tudo e o princípio radical que o Bloco defende é um bocadinho estranho. O Bloco, ao longo deste tempo, teve uma mancha no percurso, e é a renúncia ao mandato por parte de um deputado, que estranhamente isto tem sido completamente abafado no Conselho. Estranhamente ainda nenhum partido, para além do PPM, perguntou ao Executivo se essa situação foi resolvida, como é que foi em relação ao período em que existiu incompatibilidade de funções, ou que existiu sobreposição de funções, e estamos a falar do assessor que era assessor de si próprio, um deputado que era assessor de si próprio, se isso deu origem à devolução de dinheiros da Câmara, se foi arquivado, se não existe processo, se a Câmara considerou que não havia incompatibilidade nenhuma e por isso está tudo bem, mas isto tem que ser justificado. Isto tem que ser justificado. E ninguém fala disto. Por isso acho que o Bloco teve essa mancha, e tem também, que marcou estes últimos 2 anos, e que vai contra todos os princípios, porque eles é que são os transparentes, os outros não, vai contra todos os princípios que eles defendem. Acho que o Bloco tem também a questão que eu não acho a mínima piada, há quem ache muita graça a este tipo de atitude, mas eu não acho a mínima piada do Bloco levantar questões em determinados bairros, trazer o assunto à Assembleia Municipal, fazer promessas. Eu vou falar em casos concretos. Quando falamos de se vamos retirar contentores de determinado bairro, que vamos fazer uma moção contra o funcionamento da Alves Ribeiro em Camarate, etc. E nós sabemos que a Assembleia Municipal não tem poder para isso. Estar a fazer moções dessas é apenas para dizer à população viram? Eles estão todos de acordo e votaram, mas depois não fazem nada. Não. A verdade mas também não há um desconhecimento de parte da população de alguns problemas, como é esse que acabou agora de citar, da fábrica que funciona e que põe em causa todo o ambiente à volta. Há um desconhecimento. Mas para uma coisa, eu acho que é responsável trazer um assunto de poluição à Assembleia Municipal e ser debatido. Acho que é irresponsável trazer um documento para o encerramento de determinada coisa, quando nós não temos poder de o fazer, a população fica a pensar, e eles votaram todos a favor do encerramento daquilo, mas depois não encerram. Não encerram porque eles não têm poder para encerrar absolutamente nada. A Assembleia não tem, mas a Câmara pode não licenciar. Está bem, mas isso não é passar um documento, não é uma recomendação, ou não é uma moção que vai resolver isso. Mas como o Bloco não está na Câmara, como é que faz? Pois, o Bloco traz à discussão, discute o problema. Eu também não estou na Câmara, e também não sou responsável da habitação social, também não era responsável das Geslores. E também traz os problemas. E trago os problemas e debato os problemas. Pronto, agora, debater os problemas e trazê-las à praça pública isso já não... é uma coisa. Eu não posso fazer, por exemplo, imagine, eu trago aqui uma moção e digo devolver as casas todas que foram entregues e que eu considero que foram entregues ilegalmente. Ou até faço outra coisa, que é faço uma moção a dizer todas as casas que sejam entregues ilegalmente devem ser devolvidas. Até a CDU vota a favor, não é? E depois eu vou dizer, eles votaram a favor, mas entretanto eu descobri uma casa ilegal. Isso é tudo falso. Isso é tudo falso. O município tem competências e a Assembleia Municipal é um órgão de fiscalização. Vir com estas parangonas e tentar meter propostas, moções que depois não têm resultado efetivo, prático, é enganar a população. Dizer, nós aprovamos uma recomendação na Assembleia Municipal que diz isto e eles agora não estão a cumprir, a recomendação é isso mesmo, eu recomendo determinada coisa. Se faz ou não faz, se faz ou não faz, pode ter competência para fazer, pode não ter competência para fazer, etc, etc, etc. Por isso, eu e o Bloco não jogamos, nem nunca vamos jogar à bola, não jogamos no mesmo relvado, onde eles estão eu não estou. Um dia ainda vamos ver aqueles encontros inadmissíveis, há um programa do género, Bloco, não, é assim, PPM. Atenção, eu respeito muito os deputados do Bloco, uma coisa é a pessoa e o indivíduo em si, não tenho nada contra o Carlos, contra a Paula, contra a Rita, acho que a Rita tem um futuro brilhante à frente dela, vai ser um dos grandes nomes do Bloco a curto espaço de tempo. Agora, não concordo minimamente com eles, agora eu respeito-os como pessoas, como indivíduo tenho respeito por eles, não tenho respeito pelas políticas deles, não concordo com elas. Por isso é que é do PP. Por isso é que sou contra eles. Pronto, não gosto do Bloco, não vale a pena.
Pronto, não tenho problema nenhum em dizer. Acho que é um partido que se tem movimentado por áreas e franjas da sociedade, aproveitando a desgraça e o oportunismo de tentar vir ao de cima com bandeiras que eles próprios sabem que não conseguem resolver. Pronto, já falei demasiado tempo no bloco. O CDS, em relação ao CDS, nós temos aqui uma postura no Conselho, que desde o primeiro dia que eu entrei no Conselho, que é preciso distinguir o CDS da sua deputada municipal. Ou seja, as pessoas têm, toda a gente na Assembleia tem afeto pela deputada municipal Lisete do Carmo. O CDS é uma coisa diferente. E eu não vou estar aqui com... Eu acho que o CDS no município neste momento está muito maltratado. Não escondo, historicamente fui líder de CDS aqui neste Conselho. Por isso não existe nenhum ressabiamento, para que isso fique claro, mas eu considero que o CDS hoje em dia está muito fora daquilo que é a política local. Existe uma agenda própria da deputada municipal, tem a sua agenda pessoal, mas que eu considero que o CDS está fora desta luta partidária, porque está completamente desenquadrado, porque não está por dentro dos dossiês que se passam, apesar de estar presente em todas as comissões, estar em todas as assembleias, mas claramente eu considero que o CDS está fora. É verdade que a situação conseguiu fazer, há 2 marcos do CDS durante estes 2 anos de mandato. A situação das GES-Louros foi inicialmente apresentada pelo CDS, o CDS é o primeiro partido a falar da situação das GES-Louros, mas lá está, porque tinha recebido uma denúncia, mas não aprofundou o conhecimento daquilo e por isso depois ficou fora da corrida em relação às GES-Louros, mas foi o primeiro a puxar o assunto. E depois existe uma situação que eu acho que nós temos de ter uma visão responsável, e é quando aconteceu por parte da deputada do CDS aquele pedido de apoio e de ajuda internacional para Moçambique. E eu acho que o Conselho precisa de saber o que é que foi feito a esses alimentos e como é que as coisas estão, e se isso foi entregue, se não foi entregue, em que ponto de situação é que... Contentores aí em Sacavém, nos Bombeiros e aqui em Louros, um dos contentores já está cheio. Fizemos uma reportagem sobre o que aconteceu em Sacavém, com a doação de vários tipos de alimentos e de vestimenta e calçado novo. E documentámos isso. Eu acho que são os 2 principais pontos Mas isso é uma iniciativa da deputada. Por isso é que eu disse, há uma agenda do CDS, ou melhor, há uma agenda da deputada do CDS e eu acho que o CDS não tem agenda aqui em Louros. Porque o seu presidente da Comissão Política também não aparece, não. Pronto, por isso eu considero que de facto o CDS aqui em Louros é a deputada Lisete do Carmo, com aquilo que gostam ou não gostam dela. É uma pessoa com quem tenho um relacionamento de cortesia, mas que ela sabe perfeitamente que eu não concordo com muitas das posições dela e principalmente daquilo que o CDS tem feito no Conselho, mas tem principalmente estes 2 marcos. Eu acho que existe esta situação de existir uma agenda pessoal e uma agenda partidária. Em relação aos pesos pesados aqui no Conselho, à CDU, ao PSD e ao PS, eu vou começar por aquele que tem menor representatividade, que é o PSD, com quem eu vinculo ligado. Eu acho que o PSD viveu durante estes 2 anos que pretende rapidamente esquecer e ultrapassar para os futuros 2 anos que aí vêm, até porque eu acho que a política é feita por ciclos de 2 anos e estamos agora a entrar nos 2 anos que o PSD tem 2 hipóteses. Ou de escola, ou eu acho que o PSD vai ter um péssimo resultado nas próximas eleições autárquicas aqui no Conselho. Foram 2 anos muito atribulados. Foi a mudança da presidência da Conselhia, em 2 registros completamente diferentes. O Ricardo Andrade, uma política mais agressiva, mais de intervenção em relação àquilo que hoje em dia é do Nelson. Teve vários problemas na bancada que teve que tentar resolver com gestão de conflitos pessoais, acabou na saída de um deputado municipal, o Tiago Mendonça, e o PSD teve ali alturas em que tinha até na Assembleia Municipal opiniões que não batiam certas com as opiniões e com a oposição dos próprios vereadores em Câmara. Teve a situação do André Ventura, que foi quem disputou de uma votação que tem sido sempre constante, ou anda ali perto daquilo que é a votação típica do PSD no Conselho,
e o André Ventura fez disparar essa votação, tem a saída do André Ventura. Tem uma situação complicada nas últimas autárquicas não ter apresentado aquela que seria vista como a presidente da Junta de Portela em Moscavide, que acaba por ditar o PSD perder aquela freguesia, em situações que são situações internas, mas que acabou por claramente ditar a perca da freguesia. O PSD conseguiu fortalecer-se na variação, mas a nível de juntas de freguesia ficou mais fraco, o que gerou conflitos grandes dentro da bancada, por muito que se tente explicar que o PSD, há uma necessidade muito grande do PSD dizer nos últimos tempos, nós estamos mais unidos que nunca, existe muita união aqui dentro, e quando existe essa necessidade constante de dizer isso, se calhar, e quem está envolvido nisto, nós sabemos que o PSD não está assim tão unido, acho que está mais unido do que há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás nós tínhamos dificuldade em perceber quantos PSDs existiam no Conselho. Estávamos a falar do PSD do Rio, do PSD do Santana, do PSD do Ricardo, do PSD do Nelson, do PSD do vereador Nuno Botelho, do PSD do André Ventura. Havia aqui vários PSDs, do PSD do deputado Vítor. Existiam vários PSDs e hoje a coisa parece mais estável. A nível da Assembleia, obviamente, como partido grande, conseguiu marcar agenda, tem pontos importantes, o apoio técnico administrativo, que é um cumprimento de promessa que estava no programa eleitoral, que não era apenas do PSD, era nosso também, mas foi escrito pelo PSD, foi escrito pelo Ricardo Andrade, entre outras medidas onde o PSD tem sido agressivo a tentar defender. Começou a moderar, porque existiu ali uma altura que o PSD estava demasiado agressivo na Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal começou a entrar num registro de falta de educação, de bancadas para bancadas, não era só do PSD, existia de falta de educação e a coisa estava a descambar. Hoje em dia eu considero que o PSD fez-lhe muito bem esta paragem abrupta para férias, e estou curioso para ver como é que voltou em setembro, porque eu acho que o PSD tem estado numa política de reação e não preventiva, ou seja, o PSD reage muito aos acontecimentos, não tem aparecido com uma estratégia definida de nós percebermos. O PSD há 2 meses atrás fez isto porque 2 meses depois queria chegar a determinado ponto, ou seja, o barco está a atracar no porto que vai dando para estar e vai gerindo os conflitos e as reações conforme elas vão surgindo, com uma pouca estratégia definida para aquilo que é uma estratégia mais macro para o Conselho, de uma visão concreta para as freguesias, e de percebermos a nível económico, a nível da saúde, nos vários dossiês, o que é que o PSD pretende para o Conselho, porque não conseguimos perceber o que é que o PSD pretende para o Conselho. Percebemos o que é que o PSD não quer, mas isso é já uma fase reativa. Em relação ao PS, o PS teve um início de mandato muito forte, ganhou a Assembleia Municipal, o que fez com que tivesse direito a propor uma série de coisas, nomeadamente a alteração do regimento, conseguiu limpar algumas questões que para eles poderiam ser complicadas na forma de gerir a Assembleia Municipal, dando aqui mais poder à Assembleia Municipal e tornando de facto a Assembleia... E às comissões, é aí que eu quero chegar, que é como conseguiu criar. As comissões também têm muita mão do PSD, mas muito mesmo, até porque a proposta inicial da criação das comissões, da forma como elas estão, é uma proposta do Ricardo Andrade. Mas obviamente sem o PS não era possível fazer isso, e o PS conseguiu construir uma Assembleia Municipal à medida de quem está como líder da oposição, ou seja, o PS conseguiu durante um ano e meio de mandato ser efetivamente o fiel da balança para a gestão municipal, e obrigou a que o Executivo negociasse tudo, como se costuma dizer, tudo e mais um par de botas com o PS para poder fazer passar as coisas, porque, como todos sabemos, o Executivo CDU não está em maioria, por isso precisa dos votos do PS. O PS conseguiu, sem vender a alma ao diabo, de trocar os lugares de variação por votos, ou deixar que os seus vereadores fossem vereadores com pelouro,
conseguiu as suas negociações, trocou o orçamento municipal pelos contratos interadministrativos, reforçou as competências nas juntas de freguesia, sendo que, para quem está atento, obviamente a maioria das juntas de freguesia são do PS, o que fez com que as juntas de freguesia, efetivamente para a população, para aquilo que interessa no dia-a-dia, a população perceba que o trabalho está a ser feito, não conseguindo perceber, obviamente, se o dinheiro vem da Câmara, se vem através de subsídios do Estado, se vem de receitas próprias, se vem sabe que há aqui 3 ou 4 presidentes de junta no Conselho que são fortíssimos e que não vão abalar independentemente do partido. Eu sei onde quer chegar, mas isso tem um por cada partido, porque o Nelson é fortíssimo em Lousa, tem o Carlos em Sacavém, que é fortíssimo, Nuno Leitão é fortíssimo também na sua própria população, vendem por si só, vendem entre aspas, o João Florindo é fortíssimo nos Tejais da CDU, não vale a pena, e a Glória aqui em Sacavém também é fortíssima, e em Santo António vende também por ela própria a imagem. Mas voltando ao PS, acho no entanto que o PS os últimos 6 meses deslumbrou-se com o facto de ter controlado a Assembleia Municipal. E acho que o PS nos últimos 6 meses tinha a Assembleia Municipal, porque o PS estava a fazer de pivô, conseguia controlar as negociações à direita com o PSD e com o PPM, passa-se a presunção, mas porque sou só um no voto, mas na intervenção política acho que consigo ter uma palavra. O PS conseguia fazer a negociação de maneira a gerir as coisas entre nós e a CDU, e ele fazia aqui de fiel da balança e conseguia aguentar muito. Acho que os últimos 6 meses a bancada do PS na Assembleia Municipal se descontrolou. Perdeu ali o rumo, existem várias intervenções desfasadas. Aquilo que era um trunfo importantíssimo que o PS conseguiu conquistar, que foi as Assembleias Descentralizadas, em alguns casos viraram-se contra o PS, porque a CDU esteve sempre muito organizada nas suas intervenções e na forma como fez as intervenções em Assembleia Municipal. E o PS, com o princípio de dar notoriedade aos seus representantes de freguesia nessas assembleias descentralizadas, fez com que os assuntos passassem a ser personalizados e que passassem a entrar numa eu é que sei e eu é que sou o presidente da junta daqui do sítio, e como aquele é o representante do partido naquela junta de freguesia, naquela secção, acho que não souberam gerir os tempos, e a CDU nisso foi muito inteligente a forma como geriu, porque por vezes esquecemos-nos que a CDU não tem apenas o tempo que lá está no quadro, tem aquele tempo mais o tempo do Bernardino Soares. Pois. E eles conseguiram gerir as coisas muito bem, de forma a aniquilar, em alguns casos a aniquilar o PS e a oposição em algumas assembleias. E acho que o PS precisa de se reorganizar a nível da Assembleia Municipal, a nível de juntas de freguesia conseguiu gerir muito bem o processo, a nível de presidência da Assembleia conseguiu gerir muito bem o processo, o Ricardo Leão conseguiu ser um presidente de consenso em que agregou todos os partidos em sintonia com ele. Obviamente temos divergências políticas e algumas ideológicas, mas ele conseguiu ser uma figura unânime, até para o próprio Executivo me parece ser uma figura pacífica e unânime com quem lidar. A sua bancada não tem estado a ajudar, tem existido falta de organização e de coerência em alguns pontos, e quando vou em coerência em alguns pontos nota-se claramente uma falta de ligação e de estruturação daquilo que é o trabalho na Assembleia Municipal com o trabalho da variação. Há claramente o PS da variação e o PS da Assembleia Municipal. E dentro do PS da variação, eu não posso deixar de referir que fico surpreendido, por exemplo, na última ou penúltima reunião de Câmara, que a líder de bancada na variação, a vereadora Sónia Paixão, de quem eu tenho apreço, como tenho quase toda a gente aqui, tenha feito uma intervenção em que dizia, em relação à habitação municipal, que dizia, nós não vamos entrar no populismo e naquilo que alguns têm tentado fazer, e faz isso claramente em resposta à minha entrevista da habitação social, e eu aconselho claramente, apesar de ter consideração por ela, eu aconselho claramente a vereadora Sónia Paixão, primeiro a inteirar-se do dossiê e depois a fazer afirmações públicas daquelas. Porque as afirmações que ela faz é de quem não conhece o dossiê, e como vereadora deveria conhecer. E quando isto chegar agora, quando destaparmos o tacho e vier o cheirinho da caldeirada,
ela vai perceber que aquela intervenção não fez sentido, para não dizer outros termos. Não fez sentido nenhum. E a vereadora Sónia Paixão esteve ligada ano passado a esses dossiês sociais. Sim, a questão é que aquilo que era a habitação municipal ou social e a ação social que era feita há 6, 7, 8 anos atrás não é aquilo que é feito hoje em dia, e eu falei disso na entrevista. Pronto, mas eu acho que a vereadora Sónia Paixão terá hombridade suficiente para dizer afinal eu estava enganado, afinal aquilo que eu achava que era populismo, sim. Aquilo até vale a pena. Ou seja, eu acho que o PS precisa de se reorganizar, de olhar para dentro e redefinir a sua estratégia de bancada e a forma, e estar mais coordenado com a sua estratégia de variação. As equipas por trás de ambos os órgãos, ou seja, as equipas de assessores, eu acho que estão descoordenadas entre eles, caso contrário alguns conflitos entre ambos não deveriam acontecer. Percebe-se? Algumas contradições, pequenas contradições. Sim, pequenas contradições, mas eu acho que aquilo que é mais de ponderar é a forma como gestão de tempo, reorganização e intervenções na Assembleia Municipal, e acho que o PS aí se perdeu. Claramente o PS tem a vantagem durante estes 2 anos, fez um brilharete nas juntas de freguesia, conseguiu puxar para si uma série de dinheiros públicos e geri-los de uma forma que permitiu que as juntas de freguesia PS brilhassem, o que começa a antever que é 2 anos das eleições já disseram qualquer coisa. Sendo que eu acho que isso não vai influenciar os resultados das autárquicas, vai depender muito de quem será o candidato do PS aqui em Loures, mas daquilo que se vai falando nos corredores, eu acho que o PS começa a estruturar uma equipa no caminho daquilo que eventualmente na primeira, quando o Carlos Teixeira teve maioria absoluta, eu acho que o PS começa a criar, se não tiver precalços até lá, com uma equipa de vereadores baseada nos presidentes de junta, eu acho que o PS é capaz de voltar a conquistar o Conselho. A CDU tem várias fases aqui. Teve a fase de início completamente perdida, a disparar para todo o lado porque precisava de fazer acordos à esquerda e à direita para tentar... E tinha uma situação nova com a Assembleia Municipal. E tinha que tentar gerir toda esta situação, porque para além de não ter a maioria no Executivo, ainda tinha a Assembleia Municipal onde não tinha a maioria e onde não tem a maioria. Por isso ao início entraram numa postura muito agressiva, e eu acho que existe uma pessoa que tem que ser tirada ao chapéu, que aguente este barco e gera este barco com muitas pinças e muita sabedoria, foi o Presidente Bernardino Soares. Ele foi o homem que conseguiu aguentar a CDU com a sua capacidade de intervenção, com o seu conhecimento político e com a sua capacidade de negociação, quer à esquerda, quer à direita. Ele conseguiu gerir este ponto. Eu achava, e tenho que fazer aqui meia culpa, eu disse que se falhasse tinha que vir assumir, que o Bernardino Soares, ou o Presidente Bernardino Soares, neste caso não é o Presidente, é mesmo o Bernardino Soares como pessoa, estaria fora do Conselho de Loures, ou nas europeias ou nas legislativas. Enganei-me. Ele mantém-se e está para ficar, sendo assim, até final do mandato, porque já não vamos ter outras eleições interescalares aqui pelo meio, menos que caia o governo. Por isso, Bernardino Soares vai ficar até final do mandato. Continuo a não acreditar que ele faça, que ele fique mais tempo. Acha que ele está a ficar isolado em relação ao partido, ao PCP? Como alguns dizem? Em determinados eventos que se nota não acho isso. Fora do Conselho? Não, pelo contrário. Eu acho que pelo contrário, se reparar nas eleições europeias, e o PC tem uma forma muito própria de fazer campanha. Nos eventos. Sim, mas nas eleições europeias, atrás do candidato, do cabeça de lista da CDU, apareceu mais vezes o Bernardino Soares do que o Jerónimo de Sousa. Não, eu acho que isso não. Mas o Jerónimo de Sousa é uma carta fora do baralho. Continua a ser o secretário-geral, e assim, eu acho que o Bernardino Soares tem um futuro brilhante à frente dele, apesar de eu não concordar minimamente com a ideologia que ele defende, mas eu valorizo muito como pessoa e acho que ele tem um futuro brilhante, e eu considero que ele é... Não há outra altura no PCP para conduzir essas negociações. Se o PCP quer renovar os seus quadros e se quer ter um rosto forte à frente, eu acho que... Pois, isso eu não sei, mas eu acho que o Bernardino Soares, estamos a falar, claro. Mas acho que o Bernardino Soares é, sem dúvida nenhuma, o futuro secretário-geral do Partido Comunista Português. Acho que o problema do Bernardino Soares aqui no Conselho é que o Bernardino Soares está mal acompanhado. Eu não vou dizer aqui... aquela tese que o que perdem é as companhias, é isso? Sim,
Sim, Mas isso ou é uma seja, tese que... eu não vou dizer aqui do diz-me com quem andas dizer que és, porque não é o caso, porque ele não é o que os outros são. Mas se calhar não é ele que anda com são os outros que andam com ele. Pois, mas ele tem algumas más companhias, tem algumas más companhias. Existe muita gente no PC local que eu tenho extrema amizade por eles. Gosto imenso de muita gente, algumas delas pessoas nem percebem muito porque é que eu tenho reconhecimento político e pessoal até para essas pessoas. Mas tenho, até são pessoas com quem eu debato muito mais e que sou agressivo. Ele conseguiu gerir, foram 2 anos onde ele conseguiu gerir uma mudança radical de equipa. Ele tem que mudar a equipa de vereadores. Ele teve a situação do genro do Jerónimo, ele teve a situação das GES Louras, que isto mexeu no Comitê Central. Ele tem uma série de situações em que ele conseguiu. E tem o Chimar. Tem o Chimar. O homem tem tido, tanto que nós temos aqui alturas que percebemos que o Bernardino está com um ar mais cansado. Atualmente ele anda mais fresco. Eu quero ver se o canso agora um bocadinho, quando ele me receber, a ver se o ponho novamente um bocadinho cansado, mas ele tem muita capacidade política. O PC, acho que a bancada do PC, ao contrário do PS, ou seja, inverteu-se a posição, até há 6 meses atrás a bancada andava perdida. Estava com falta de liderança e perdeu-se. E não é normal. O perigo não os uniu? O perigo que aí vinha não os uniu? Sim, acho que claramente existe uma bancada da Assembleia Municipal antes genro do Jerónimo e pós genro do Jerónimo. Exatamente. E eles após genro do Jerónimo, o PC volta a agir como PC. Ou seja, volta a unir-se e eles por norma nisso, ao contrário de muitos partidos, por muito que me custe dizer isto, o PC não os deixa cair. E eles uniram-se de tal forma que voltaram a estar organizados. Tem a capacidade de se abstrair da sua individualidade em função do coletivo. Sim, e eles defendem-se. E eles conseguiram construir uma unidade ali à volta na Assembleia Municipal, que se protegeram as costas uns aos outros e conseguiram fazer as intervenções. Nós reparamos claramente, o PC sabe quem marca quem. O PC, quando alguém faz uma intervenção na Assembleia, eu sei que quando falo, eu sei quem é que do PC vai responder a seguir. Eu ainda estou a falar, ele já está de braço no ar. Eu sei quem é que marca a Lourdes Gonçalves, que é uma deputada importante do PS, sei quem marca o Carlos Moreira, sei quem marca o Tiago Abade, sei quem marca o Ricardo Andrade. Eles têm uma marcação cerrada em cima, eles têm os dossiês muito bem estudados, eles têm um apoio técnico que funciona bem. Agora, eles têm o poder também, dá vantagem. Eles têm o poder e eles têm os dossiês de uma forma privilegiada. Exatamente. Pronto. Agora, o que se passa aqui é que existem várias pessoas dentro do PC que acham que porque o PC está a governar localmente, eles são membros do governo efetivamente e perdem-se completamente. E podem fazer tudo. E eu acho que o problema que, imaginando que aquilo seria uma família, o pai chega à casa, que é o Bernardino, e constantemente tem que meter aqueles miúdos de castigo, porque existe muito amadorismo de alguns membros da Assembleia Municipal por parte do PC. Eu sei que há muita gente mortinha que chega a setembro para tentar limpar algumas questões relacionadas com os membros do PC, mas as manchas já não lhe vão sair da camisa. Esta questão da semana passada e numa semana e meia, há uma semana e meia sensivelmente, ou 2 semanas, quando saiu o parecer da ERC, que a Assembleia Municipal e alguns dos seus deputados vieram gritar aos 7 mundos a TVI mentiu. A TVI mentiu. Tentam sempre passar esta questão de propaganda. A TVI não mentiu em nada. E a ERC não diz que a TVI mentiu. Claro. A ERC o que diz, fala-se dos princípios jornalísticos e da questão deontológica e que deve ser analisado pela carteira de jornalistas e que acha que a notícia, da maneira como foi apresentada, com os cortes como foi feito, pode ter sido tendenciosa. De alguma forma, a TVI diz este contrato não existiu. De alguma forma, a TVI diz o genro do Jerónimo afinal não era genro. Não disse isso. Claro. Que os valores afinal... a TVI não, a ERC não diz que aquilo é mentira. A ERC o que se fala tem a ver com a forma jornalística como a peça foi conduzida, não vem dizer que aquilo é mentira. Claro. Mas se você reparar, os deputados municipais, alguns dos deputados municipais, porque há outros que não se dão ao trabalho disso, mas alguns dos deputados municipais do PC andaram doidos a partilhar aquilo por todo lado, vieram para a página do PPM fazer ataques quando se tentou fazer um esclarecimento. Eu acho que inclusive o PC não devem ter pensado nisto, mas se pensaram, foi até
eu nem consigo qualificar se foi arrogante, despropositado ou se não foi pensado que nas festas do Conselho um dos brindes que se dava era uma caneta com uma lâmpada. Metem-se a jeito, ou seja, há gente no PC que gosta de fazer o combate político como fazia na altura do PREC e que acha que isto continua a ser tudo um braço armado e que temos que andar todos aqui à chapada constantemente uns com os outros. Não temos. Continuam a achar que estamos no tempo do movimento da juventude trabalhadora. Pronto, mas não temos. Já passámos esta fase. Isto hoje em dia, a política pretende-se que seja de consensos. Pretende-se que os partidos, depois de eleitos, que tentem chegar a um consenso em benefício da população. Isto não tem que obrigatoriamente ser eu contra você. Isto não temos que andar todos. Eu não tenho que obrigatoriamente, porque senão eu no outro dia vi uma coisa no Facebook que dizia assim: eu fico a perceber que sou um perigo para a sociedade. Não é? Sou antimarxista. Sou anti uma série de políticas que têm aparecido, porque não concordo com a ideologia de género. Começo a achar que se calhar eu sou um perigo para a sociedade, não é? Porque gosto de touradas. Veja lá, pronto. Este tipo devia ser abatido, aqui cá estou a ser fuzilado. Porque sou contra aquilo que hoje em dia está na moda. Como sou contra aquilo que hoje em dia está na moda. E tenho a ousadia de vir a público dizer. Então vem logo. Desculpem a semelhança, porque não quero melindrar quem foi vítima daquilo que eu vou dizer, mas lá vem a PIDE de hoje em dia, para cima de mim, dizer: tu disseste isto, então és xenófobo, então és racista, então és não sei o quê, então és homofóbico. Não sou nada, eu sou eu tenho esta ideia e eu não tenho que obrigatoriamente concordar com tudo o que os outros dizem. Agora, não é possível fazer política de consensos? Eu acho que é, e acho que se tem tentado fazer aqui alguma política de consensos. É sempre o fala mal nas costas, ou vem dizer aquilo, é sempre, constantemente, e eu acho que o PC, na bancada da Assembleia Municipal, peca por isso. Eu prefiro ter um debate olhos nos olhos com a deputada Fátima Amaral, do PC, porque eu sei que aquela mulher, o que pensa vai-me dizer, não vai ter problema de me dizer, e cá fora dou-lhe 2 beijinhos, cumprimento-a, do que ter um debate com outras pessoas que vão chegar a uma altura que a única coisa que vão dizer que sim, é simpático, e por trás tentam minar tudo e tentam e que não são transparentes e que levam num princípio de que o PC não concorda com isto, e como o PC não concorda, a coisa é by the book e tem que ser assim. Existem 2, 3 pessoas na bancada do PC que olham olhos nos olhos e que dizem claramente o que têm para dizer, e que eu não concordo com eles, mas que eu digo. Não concordo com o João Florindo. Entanto, eu tenho uma admiração extrema por ele como Presidente de Junta. Por muito que isto choque o pessoal da direita que diz: pá, mas tu na Junta de Freguesia dele, quando estivemos lá à Assembleia Municipal, foste elogiar o gajo. Fui elogiar o gajo. Porque eu até não tenho a vontade de dizer o gajo. Porque eu dou-me bem com ele e porque reconheço o trabalho que tem feito. Isto para outros partidos pode chocar. Eu acho que tem que existir o consenso. Se calhar o dito Presidente de Junta não tem alguns comportamentos que outros... você não se dá tão bem. A política é feita por pessoas. A política é feita por pessoas, obviamente. E eu acho que aqui, quando estamos a analisar a questão política, existem partidos que nem sequer conseguem ou têm autorização para subvalorizar o indivíduo. Ou seja, eu acho que o PAN ele é obrigado a dizer aquilo que o partido diz que ele tem que dizer. Acho que o Bloco ele é obrigado a dizer aquilo que o partido diz que eles têm que dizer. Mas os partidos todos obrigam que os seus militantes defendam as suas posições. Não, defender posições não é obrigar a dizer-me algo. Dizer algo. Eu sei que estou num partido muito mais aberto em relação a isso. E também é mais pequeno e por isso tem mais abertura e mais flexibilidade. Obviamente. Eu sei que estou num partido onde tenho mais à vontade. Obviamente que é assim. E está num partido como independente, atenção. Sim, estou eleito pelo partido como independente. Exato. Mas nós temos aqui situações, nós percebemos a independência, eu percebo a independência... Mas no PCP não pode haver independência. Não pode. Acho que não. Deve, e dou-lhe um exemplo, dou-lhe um exemplo de independência. Quando foi a questão das Geslores, a deputada Fátima Amaral, na reunião com os trabalhadores, e acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, disse claramente que nós agimos mal neste processo e isto não pode estar assim. Claro. Não sei se depois disso ela de facto tem vindo a poucas reuniões, não sei se entretanto a afastaram. Estou a brincar porque ela depois disso apareceu várias vezes. Ultimamente não tem estado tão presente, mas eu sei que as guerras sindicais, acho que é as sindicais delas. Até teve em nome do SETAL numa reunião de Câmara. E não teve como deputado. E marcou como sindicalista a agenda. Tem o exemplo. A deputada Fátima Amaral já veio como dirigente sindical interpelar diretamente o governo do município, que é a CDU. E questionar se não estamos a caminhar para a privatização. Pronto. Isso só alguém com alguma força pode Por isso eu valorizo.
por isso eu valorizo. Mas ela tem uma Ok? força também. Pronto. E advém dos muitos anos de... Ou seja, a CDU, a questão que se passa com a bancada da CDU é existem demasiados bonecos de corda. Que alguém lhes dar corda, aquilo vai saindo as mensagens da bancada da variação para ali, a malta recebe as mensagens e vai dizendo aquilo que lhe estão a mandar dizer. Voltando ao Presidente Bernardino, o que eu acho que é o problema que o vai fazer perder as eleições daqui a 2 anos, seja ele candidato ou seja outro, a CDU, o que o vai fazer perder as eleições é, ou são, neste caso, as companhias. Não é mau rapaz, mas as companhias é que eu pego. Porque ele, como equipa forte, o PS teria muita dificuldade a agarrar novamente o Conselho. Agora, o que é a verdade é que o Conselho está... Nós entramos em modo zen durante o último ano. Vamos esperar para ver os próximos 2. Também ambos sabemos que se os próximos 2 forem muito fortes, com muito investimento, e estamos a chegar à questão da descentralização, vai existir dinheiro, a população depois não quer saber se sim, se não, se é bom ou mau rapaz. Acho que já me alonguei.